Diferente do que muita gente acha, o mundo acadêmico, né, o mundo da ciência ali, é um mundo cheio de tretas e intrigas e coisinhas bobas e tal. E hoje eu vou falar sobre uma dessas tretas, não é tão boba assim, mas né, eu vou falar, é uma treta relativamente engraçada, mas é algo bem sério, né? Eu vou falar sobre o uso das máscaras caseiras, né? Essas máscaras, né, que a gente tem utilizado bastante, tem comprado aí de forma, né, barata até. A gente tem sido recomendado para que a gente utilize, em algumas cidades já é até lei, que é obrigatório sair na rua com elas, né? E eu vou falar sobre a eficácia e a eficiência dessas máscaras, que é um assunto que ultimamente causou uma treta interessante aí no mundo acadêmico. Vamos lá falar sobre ela. Olá pessoas, eu sou o Eric Adams, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se é a primeira vez que você vem por aqui nesse canal eu falo sobre esporte, eu falo sobre ciência, sobre cultura, sobre política, filosofia, né, e muito mais coisas que envolvem a minha vida, os meus gostos pessoais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva aí no canal, já dá logo o botãozinho de curtir no início do vídeo. Se no final do vídeo você não curtir, você pode dar o botão de não curtir, mas deixe nos comentários o motivo de você não ter curtido, para que eu possa melhorar aqui o conteúdo para você. Uma das coisas que eu sempre falo muito para quem me segue nas redes sociais, que já me conhece há um tempo, sabe que eu sou fascinado pelo assunto, que é a ciência. E na real eu creio que esse é o primeiro vídeo que eu falo inteiramente sobre ciência aqui no canal, né? Mas foi porque aconteceu uma treta bem engraçada e ao mesmo tempo que envolve a nossa vida neste momento, que foi a treta do relatório feito pela Royal Society da Inglaterra, né, sobre a eficácia dos usos das máscaras, né, das máscaras feitas em casa. Né? Em primeiro lugar, para quem não conhece a Royal Society, ela é a mais antiga e a mais conhecida e sociedade, vamos colocar assim, né, de cientistas. Só para vocês terem uma ideia, essa Royal Society já foi presidida pelo Newton, já teve participantes como o próprio Charles Darwin. Então dá para a gente ter uma ideia, né, do nível de importância que tem todos os relatórios que essa Royal Society produz. Para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma noção assim, o que acontece? Quando a gente tem um grande problema no mundo, a Royal Society ela se reúne, principalmente aqueles experts nas áreas onde a gente está tendo problema. No nosso caso, atualmente, os virologistas, epidemiologistas e por aí vai, né, para o tipo de pandemia que a gente está tendo. Ele pega vários estudos, né, que estão sendo divulgados, estão sendo compartilhados sobre o uso, né, e a eficácia do uso de máscaras. Eles pegaram todos esses trabalhos e foram lá e fizeram um relatório com todas as pesquisas que estão sendo feitas sobre isso, né? E como virou uma rotina para a gente agora utilizar essas máscaras, né, especialmente aqui no Ocidente, porque no Oriente é meio que cultural, né? Até porque eles não têm também esse contato pessoal como a gente tem aqui, né? Especialmente países latinos como o Brasil, né? A gente tem muito contato pessoal, muito conversar olho no olho, conversa um pouco mais próximo. Ele já mantém essa distância, e lá é comum utilizar essas máscaras até para evitar outras doenças. Vale destacar que a densidade demográfica, né, da maioria desses países, quer dizer, a maioria eu não sei, mas de grande parte desses países asiáticos, como a Índia, como a China, né, como o Japão, a densidade demográfica é muito grande. Evitar que você cuspa quando você converse com a outra pessoa, né? Tipo, essa máscara ela ajuda bastante nisso e evita até outras doenças. Então é até cultural. No Brasil a gente criou essa nova rotina, né? Temos cidades aí, aqui, melhor dizendo, no Ocidente a gente criou essa nova rotina de se utilizar dessas máscaras, né? Presumindo que essas máscaras podem de fato ajudar, né, em evitar o contágio pelo novo coronavírus. Por que presumindo? Aí eu vou voltar agora para esse relatório da Royal Society. Eles pegaram todos esses trabalhos e chegaram a 3 conclusões. A primeira foi que você não tem evidência que de fato funcione, que de fato evita que você tenha esse contágio. A segunda foi que você não tem evidência de que não funciona, de que não ajude, que não sirva para nada, né? Até aí tudo bem, tipo, o que a Royal Society está querendo dizer é o que, pronto, a gente não tem um estudo feito necessariamente para isso, né?
O problema foi na terceira conclusão, que a terceira conclusão que eles chegaram foi que, bom, se você não tem uma evidência de que funcione e de que não funcione, a gente recomenda que você use. Eu vou reforçar mais uma vez que eu estou falando dessas máscaras caseiras, tá? Eles só olharam os estudos sobre essas máscaras aqui que são feitas em casa, que a gente está utilizando a custo baixo, né? Que a gente está utilizando nas ruas, porque existe uma máscara que de fato pode parar o vírus, né, que é a máscara N95, mas essa máscara desde lá do início foi pedido, né, para que a população em geral não utilizasse delas, para que não faltasse para quem de fato precisa, que são os médicos, os enfermeiros, aquelas pessoas que estão na linha de frente do combate nessa pandemia. E aí essa terceira conclusão, como eu comentei, ela causou toda uma treta no mundo científico, né? Os cientistas ficaram revoltados e alguns até disseram que a Royal Society estava se utilizando de mera opinião, que é aí um xingamento, né, para um cientista, porque cientista ele não trabalha com opinião, né? Os resultados dele não podem ser baseados em opiniões. A ciência por si só já está passando por uma fase, né, de descrédito. Isso não é novo. A ciência passa desde quando ela foi descoberta ou inventada. Isso aí é mais uma treta, mas eu não vou entrar agora, né, de como a gente diria que a ciência foi descoberta ou que a ciência foi inventada, enfim. O método científico ele foi criado, ele foi inventado. Mas eu não vou entrar nisso agora, meu Deus, porque eu tô me focando. Voltando. A grande questão é que a ciência é o que a gente tem de melhor, né, principalmente para poder lidar com coisas sérias em relação ao mundo, como uma pandemia. A única forma da gente se livrar da pandemia é a gente ouvir a ciência e a gente seguir a ciência. Ponto. Tá? E aí, pouco importa se você acredita, se você não acredita, esse é um fato. Entendeu? A ciência não está, o universo como um todo não está preocupado se a gente acredita, se a gente não acredita, se a gente tem fé, se a gente não tem fé. Né? As coisas acontecem como elas têm que acontecer e ponto. A grande questão é porque a palavra da ciência, quando você dá uma conclusão de que você deve fazer alguma coisa à luz da ciência, isso quer dizer que você tem todo um respaldo de testes, você tem todo um respaldo de evidências por trás para que te leve a fazer aquilo. Né? E aí vários cientistas disseram, a Royal Society deveria ter dito o quê? Bom, se a gente não tem evidência de que funcione e não tem evidência de que não funcione as máscaras, o que a gente deveria fazer? Estudar. A gente deveria fazer uma pesquisa que seja voltada para aquilo, para a eficácia dessas máscaras. Quando a Royal Society ela fala que, bom, se a gente não tem evidência que funcione, não tem evidência que não funcione, na dúvida use, né, como aquelas correntes que a gente recebe, que a gente recebe no celular, né, aí passa para frente, eu não acredito, mas, né, na dúvida, bom. Se você não acredita, não passa. Se você já passa, você acredita, sabe? Então, assim, quando a Royal Society fala isso, ela acaba gerando uma falsa sensação de segurança, porque afinal de contas, essas informações serão utilizadas pelos líderes mundiais para dizer o que a sua população deve ou não fazer e até fazer políticas públicas e leis, como aqui no Brasil já tem cidades que são obrigatórias, a cidade que eu moro é obrigatório sair com a máscara, várias outras cidades e outros estados também tem essa obrigatoriedade, né? A grande questão é porque ela passa essa sensação de segurança de que, cientistas falaram que eu devo utilizar. Quando as pessoas não entendem profundamente como é que a ciência funciona, elas acabam deixando de tomar outras precauções por achar que estão seguros com uma máscara, como é o nosso caso. As pessoas podem começar a sair mais de casa do que elas sairiam se não tivesse uma máscara, por exemplo. Elas começam a conversar mais perto, começam a fazer outras coisas que elas não fariam se elas não tivessem sem as máscaras. E aqui eu não estou falando, né, que a gente não deve utilizar as máscaras, não é esse o ponto. O ponto principal que eu estou dizendo é a máscara ela pode auxiliar, né, para evitar que, por exemplo, gotículas de saliva chegue até o seu rosto. E aí você tem você tem a sua máscara aqui, você tem uma outra máscara lá. Então, isso pode ajudar nessa prevenção. Pode. O problema é que a gente não tem provas de que isso de fato ajuda. A gente não sabe, a gente não tem a real noção de que se o vírus está passando até pela nossa respiração. E a gente não sabe disso porque não tem evidência. A ciência está simplesmente dizendo que não tem evidência de que isso
funcione, de que atrapalhe, que você pegue o vírus. Mas ela também está dizendo que ela não tem evidência de que não funcione. Então você utilizar ou não utilizar é como utilizar um gorro, sabe? Você vai utilizar um gorro e aí você acha, peraí, o gorro atrapalha eu pegar o vírus? Não sei se atrapalha, sabe? Então, se você quiser usar, você usa, mas eu não estou te dizendo se ele vai funcionar ou se ele não vai funcionar. Essa é a grande questão. Nós, como seres humanos normais, assim, né, do dia a dia, a gente pode falar, a gente pode ter essas presunções. Inclusive, essas presunções de você assumir que algo funcione é o que ajuda, é o que move a ciência. Porque a pessoa pensa, pô, peraí, será que essa máscara ajuda? Né? Então, assim, eu vou presumir que as minhas gotículas de saliva ela vai chegar menos no rosto da pessoa. Então, é possível que ela funcione. Vamos testar? É assim que a ciência funciona. Né? Você assume que uma coisa ela pode funcionar ou não, e a partir daquilo ali, a partir daquela teoria que você criou ali, você vai testar para saber se funciona ou não. E a ciência não pode gerar conclusões sem fazer os testes primeiro, exatamente, né, por esse ponto que eu falei. Ela tem um crédito em si por ser uma ciência. E a gente já está passando por um momento de descrédito da ciência. A partir de chegar lá na frente, a gente descobrir que a máscara não funciona de fato, as pessoas vão olhar e falar assim, pô, os cientistas não sabem o que é da vida. Uma hora diz que a gente deve usar, outra hora diz que a gente não deve usar. Entendeu? Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, né, essa foi a bronca dos cientistas aí com a Royal Society. Pessoal, todas as fontes, tá, que eu tirei para poder fazer esse vídeo aqui para vocês e demonstrar e explicar essa treta aí, né? Todas as fontes vão estar aqui embaixo nos links, tá? Vai ter uma reportagem do The Guardian que está toda em inglês. Se você entende inglês, leia, que está bastante aprofundada. Se você não entende inglês, tem um outro material em um podcast chamado Luz do Fim da Quarentena, né, que é feita aí pela revista Piauí, né, que é um ótimo podcast. Inclusive eu ouvi esse podcast primeiro e aí acabei tendo a ideia de fazer esse vídeo aqui, de poder falar isso aqui para vocês. Dá uma ouvidinha aí no podcast Luz do Fim da Quarentena, que está muito bom. Eles estão falando especialmente sobre essa pandemia, né, e tudo que tem saído, tudo que a ciência tem liberado, né, a respeito especificamente dessa pandemia. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição para que você possa ir lá olhar. Bem, quando sair de casa, mesmo que a gente não tenha ainda evidência, se você quiser utilizar, se for lei na sua cidade, use a máscara, né? Mas se você quiser utilizar na sua cidade, mesmo que não seja lei, utilize, que a gente não tem evidência de que faça mal também não, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, se puderem fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Tchau!